Desordem, bagunça, sujeira, excesso, poeira, muito trabalho doméstico. Isso era a rotina da minha vida até que tudo mudou. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês o que me fez decidir aplicar o minimalismo na minha vida. Olá, meu intencionado, minha intencionada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Viver com Intenção. Eu sou a Tauana, mãe do Oliver, e nesse canal eu falo sobre maternidade, minimalismo e vida intencional. O minimalismo é um estilo de vida que eu conheço há anos, eu conheço há muito tempo. E apesar de eu gostar bastante de ler sobre o assunto, consumir conteúdo em YouTube, Instagram, até blog, eu leio blog, gente. Livros também consumo bastante. E apesar também de eu me identificar muito com esse estilo de vida, até então eu nunca tinha tido coragem de aplicar ele na minha vida. Por quê? No fundo, eu sabia que quando você começa a mexer nas suas coisas físicas, nas suas coisas que te rodeiam, você acaba remexendo com alguma coisa dentro de você. Tem uma frase da Marie Kondo, que eu não vou lembrar o pé da letra, mas é mais ou menos assim, que limpar e confrontar a natureza, e organizar e confrontar a si mesmo. Por quê? Porque você acumulou aquelas coisas, você trouxe aquelas coisas para sua casa, ou você ganhou aquilo de alguém, e talvez são coisas que você não usa, ou que te trazem um sentimento não tão positivo. Enfim, quando você organiza suas coisas, você acaba confrontando a si mesmo. Outra coisa que eu percebi é que muitas vezes a bagunça física, a bagunça do nosso espaço físico é um artifício nosso para tirar a nossa atenção do que realmente importa ou do que realmente está tomando espaço na nossa cabeça. Então, às vezes você tá com algum problema no trabalho, que você, por algum motivo, você tá fugindo dele, você não quer resolver, daí você deixa seu ambiente desorganizado inconscientemente. Por quê? Porque aí o que vai ocupar a sua cabeça são as coisas que estão ao redor. Você olha, poxa, eu tenho que lavar roupa, tenho que pôr roupa no varal. Nossa, eu ainda não passei pano no chão hoje. Então, essas coisas vão gerando demandas na sua cabeça que vão te desviar daquele assunto que realmente está te incomodando. Pelo menos para mim isso funciona. Quando o meu ambiente está bagunçado, eu também estou bagunçado internamente. E aí, como eu falei, eu não estava tendo até então coragem para aplicar o minimalismo na minha vida, ou seja, para me confrontar. Eu não estava pronta, né? E o que aconteceu? Eu estou gravando esse vídeo em março de 2024. Nessa mesma época, no ano passado, eu engravidei. E a minha gravidez foi muito difícil no começo. Na verdade, para mim ela foi difícil praticamente inteira, mas o começo foi o pior. Eu vou gravar vídeos falando só sobre isso, dividindo isso com vocês. Mas basicamente eu tive uma condição no início da minha gravidez chamada hiperêmese gravídica, que são o quê? Vômitos excessivos na gravidez. Então, em um mês, pouco mais de um mês, eu perdi 12 quilos, só vomitando todo dia. E aí, o que acontece? Se eu não conseguia comer, eu não conseguia beber água, automaticamente eu sentia muita fraqueza física. Eu fiquei muito magrinha. Eu praticamente não tenho fotos porque eu não me sentia disposta para tirar fotos. E eu também não me sentia confortável com como o meu corpo estava ficando. Eu vou mostrar pra vocês, acho que eu tenho uma foto só que eu tirei, que eu queria acompanhar o tamanho da minha barriga. E se vocês repararem, assim, o quanto meu rosto tava fino, assim, meu ombro tava aparente, o osso. Mesmo quando eu tô magra, geralmente a minha saboneteira não aparece, é muito difícil aparecer, e eu tava com a saboneteira aparente. Na minha perna, na frente, não dá pra ver porque eu tava de leg, de propósito eu tava de leg, mas dava pra ver aquele osso da frente, que eu sempre confundo se é a tíbia ou a fíbia, dava pra ver ele aparente, assim, mostrando da minha perna. Então, quando eu olhava pra mim, eu não me sentia bem, porque eu tava gestante, você espera que você vai engordar, você vai ganhar peso, e não que você vai ficar com aspecto doentio, porque eu tava com aspecto de doente.
E eu tinha essa percepção e eu ouvi de outras pessoas essa mesma expressão. Você estava com um aspecto de pessoa doente. Então imagina como que estava a minha força física nesse contexto. Eu perdi peso, eu perdi massa muscular, tinha dias que eu passava com 1/4 de maçã no estômago no dia inteiro. Isso era tudo que eu conseguia manter no estômago sem vomitar. Então eu não tinha força para limpar a casa. Eu mal tinha força para tomar banho. E naquele momento, às vezes eu estava deitada na minha cama e eu olhava para o meu quarto, eu olhava para os meus itens de cabelo, de rosto, para minhas roupas que estavam lá todas emboladas para ser guardada, e eu me sentia sufocada, eu me sentia sobrecarregada, eu sentia assim, eu não aguento mais. Eu não quero mais estar nesse ambiente, eu não quero mais viver desse jeito. Para mim, aqui é a gota d'água, não dá para viver assim. Eu preciso mudar. Claro que de cara não tinha muita coisa que eu poderia fazer, como eu falei, eu passava muito mal. Então, uma coisa simples como caminhar de um cômodo para o outro era extremamente penoso para mim, para o estado físico que eu estava naquele momento. Conforme o tempo foi passando e a minha gravidez foi evoluindo, eu comecei. Eu não sei, sinceramente, se eu que melhorei ou se foi porque tinha algumas medicações que eu não poderia tomar no começo da gravidez, mas a partir da 13ª semana eu poderia tomar. E daí, a partir de quando eu comecei a tomar esse remédio, eu parei de vomitar todo dia. Então, eu não sei se foi porque eu passei o primeiro trimestre ou porque eu pude começar a tomar medicações melhores para os meus sintomas, que as coisas melhoraram. Mas o que importa é que aí eu melhorei um pouco. E aí eu falei, é a hora de aplicar o minimalismo na minha vida. Eu vou conseguir e eu vou fazer aos poucos, porque eu sabia que eu não teria condições de começar assim de uma vez e fazer tudo. E daí eu decidi que de pouco em pouco eu ia aplicar o minimalismo na minha vida. Foi nessa época também que eu decidi fazer um canal para dividir isso aqui com vocês. Então, desde lá do primeiro vídeo eu já estava gestante. E foi aí que eu comecei a gravar, eu criei aquela playlist Destralhe Comigo para eu ir compartilhando conforme eu destralhava, né? Conforme eu estou destralhando, porque eu ainda não terminei de destralhar tudo. E eu fui dividindo aqui as coisas com vocês, eu estou dividindo as coisas com vocês, porque eu achei que seria legal também contar a minha história com o minimalismo e como que o minimalismo foi mudando a minha vida para melhor. Ele está mudando a minha vida para melhor. Toda vez que eu destralho um item, uma coisinha, mesmo que ainda tenha muita coisa para destralhar, eu me sinto um pouco mais leve, mais contente. Igual naquele vídeo que eu destralhei uma prateleira do meu armário da cozinha. Quando eu abro aquela porta e eu vejo ali as minhas coisas bonitinho, organizadinha, eu lembro como que tava atulhado de coisa e agora tem poucas coisas e coisas que eu gosto e uso, isso me dá uma felicidade, mesmo que as outras prateleiras ainda estejam implorando para serem destralhadas. Eu estou percebendo na prática que quanto menos coisas eu tenho, mais tempo eu tenho também para me dedicar ao que realmente importa, que é a minha felicidade e a minha família. Ou seja, o minimalismo, ele trouxe para minha vida clareza, simplicidade, felicidade, autoconhecimento, que é uma parte assim muito importante e também acredito eu que é a mais difícil, e leveza e equilíbrio para viver a minha maternidade da forma como eu gostaria de viver. Se você também está passando aí por um momento difícil em que as suas coisas, as coisas da sua casa, as coisas ao seu redor estão te fazendo ter esse sentimento de sufocamento, de sobrecarga, considere aplicar o minimalismo na sua vida. Você não precisa ser a minimalista ou se denominar minimalista e seguir todos os preceitos, mas algumas coisas do minimalismo você pode trazer para a sua vida para simplificar o seu ambiente e automaticamente simplificar a sua vida também.
E talvez essa seja a chave para encontrar aquela tranquilidade que você tanto está buscando. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar um like, se inscreve no canal. E eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!